não sei, porque a Josiane tá dando para ver, a professora. Não, mas aqui tá. Eu interrompi o culto e voltei. É alguma coisa aí no Agora, seu. agora eu tô te vendo. Oi, meninas. Olá, meninas. Desculpa aqui, me Oi, enrolei aqui, fui travando, mas não consegui iniciar a gravação das outras. A gravação de vocês está começando agora, eu sei que vocês já estavam conversando. Então, se a sim. Mariana puder começar se apresentando, falando o nome da escola e depois vocês voltarem para o que interessar nas perguntas de vocês, tá? Fiquem à vontade, a sala de vocês. Seu áudio. Tá bom. Foi. Boa tarde, meninas. Então, nós estamos aqui na sala da Benevenuta Ribeiro. Sou professora Mariana, de Ciências. Hoje o nosso bate-papo é com a Alessandra Conde. Ela vai falar um pouquinho sobre a profissão dela, sobre a trajetória de vida. E nós temos aqui, então, a Josiane, a Yasmin e a Ana Clara, para fazer perguntas, né? Nós temos um roteiro a ser seguido, com perguntas que as próprias meninas escolheram. E então a gente vai começar aqui com a Ana Clara, tá? Ana Clara, pode ir para a pergunta 2, porque eu estava gravando já. Pergunta 2 é a minha, professora. Então tá, vai. Pode falar? Pode. Quando você descobriu seu interesse pela área de exatas, é mais especificamente por esta carreira? Então, pela área de exatas, das ciências ditas como exatas, desde a escola, porque eu sempre fui excelente aluna em matemática, desde do antigo primário, né, que seria fundamental, o primeiro ciclo, eu sempre fui muito boa aluna, muito boa. E quando eu fui para o que seria o fundamental, segundo ciclo, e o ensino subsequente, que antigamente era conhecido como segundo grau, né? Eu estudei no Pedro II e lá eu tive a oportunidade de ganhar Olimpíadas e concursos internos de matemática, que eles estimulavam muito. Então, eu sempre fui muito boa aluna e na verdade, eu sempre fui muito dedicada, para vocês terem noção. Para economizar a passagem, eu ia de carona com um tio que trabalhava lá em São Cristóvão, eu estudei no Pedro II em São Cristóvão, no científico, né, no antigo científico, eu ia de carona com ele. Com isso, eu tinha que respeitar o horário dele ir, que era muito mais cedo, porque eu estudava à tarde. Então, eu chegava no Pedro II, eu poderia ficar, como muitos adolescentes fazem, né? Vamos circular, passear, conhecer. Não, eu ia direto para a biblioteca e ficava estudando direto lá. Tanto que dificilmente eu ficava em recuperação, prova final. Em geral, eu ia para a escola, para ir para a biblioteca, para ajudar colegas que eventualmente tivessem alguma dificuldade. Eu diria que a disciplina que eu tinha menos facilidade é a história, porque não necessariamente os conteúdos de história eu os entendia com uma facilidade que não fosse pelo viés da memorização, entendeu? Então, na minha cabeça, eu sempre olhei pelo viés da memorização, que não era o adequado. É mais importante você entender o contexto para entender a história. Mas as demais disciplinas, biologia, matemática, química, física, português, até filosofia, porque lá no Pedro II, naquela ocasião, pasmem, a gente estudava latim, filosofia, estudava francês e inglês, espanhol, francês, né? E mais inglês. Então, tinham muitos conteúdos, assim, artes, que no Pedro II foi ano passado, ano retrasado, a equipe de extensão do Pedro II me chamou alguns alunos, ex-alunos do Pedro II, para que voltassem à escola, para voltar a rever as instalações e dar um relato de experiência, da vida, de como circulou. E foi encantador, porque quando a gente foi na galeria, porque o Pedro II de São Cristóvão tem uma galeria dentro da escola, galeria de arte. Estava o pessoal do Pedrinho vendo as obras de arte na galeria e discutindo uma série de questões do ambiente, do espaço, vendo obras, não sei se era arte naif na época, alguma que estavam sendo expostas, mas era uma escola diferenciada. Então, isso já me motivou, né? Uma escola que é diferenciada, que tinha aula de música, tinha aula de tudo. E o meu bom desempenho, que refletia, na verdade, o meu envolvimento, porque o desempenho, obviamente que há exceções, né? Você pode estar afetada de uma condição
difícil familiar, ou você ter adoecido, o seu desempenho pode estar afetado por isso. Mas excetuando essas questões, se vocês abraçarem as oportunidades, o desempenho de vocês vai estar relacionado ao quanto vocês se dedicaram, né? E aí a continuação da pergunta foi quando despertei meu interesse pelas áreas de exatas e mais especificamente pela minha profissão, né? Então, na minha graduação, eu já adorava a área de solos, porque eu sempre fui apaixonada por solos, rochas e minerais. Mineral são esses elementozinhos lindos, né? Em geral sólidos, de ocorrência natural, geralmente inorgânicos, que têm uma composição química definida, um arranjo atômico ordenado, repetitivo, cada um tem um nome lindo, maravilhoso, colorações distintas, tem vários grupos, fosfatos, silicatos, etc. O mineral é o elemento que constitui rocha e os solos. Então, eu sempre fui apaixonada por isso, né? Desde os minerais até rochas e solos, porque eu também gosto de plantas, adoro plantar, adoro essa relação com o solo. Não necessariamente no início era com o ponto de vista de uma engenheira geotécnica. Mas na graduação eu comecei a me apaixonar pelas fundações e escavações. O que é fundação? Toda estrutura que você vê construída, um prédio, uma casa, uma ponte, uma barragem de terra, ela precisa transmitir essas cargas da estrutura para o terreno. E isso é feito por meio da fundação. Pode ser uma sapata, uma estaca, um baldrame, ou o nome que se queira dar. Então, eu já era apaixonada por esse conteúdo. E aí, depois eu fui fazer especialização em engenharia econômica, foquei em análise de viabilidade de projetos na área de fundações, e fui fazer mestrado e doutorado na área de geotecnia. Então, na parte do mestrado, eu foquei em estudar o comportamento de grupos de fundações, e no doutorado, aspecto de comportamento, atração de estaca torpedo, que é uma estaca que as empresas de petróleo utilizam para fixar as plataformas, os navios convertidos no leito submarino, ou seja, elas não ficam balançando lá ao léu. Então, foi por aí. Então, a terceira pergunta é minha. E a pergunta é: você sofreu alguma pressão para escolher essa ou outra profissão? Eu sofri uma pressão particular de mim para comigo mesma, porque os meus interesses eram muitos. Então, vocês devem estar vivenciando isso, né? Vocês devem ter inúmeros interesses. Diante dos muitos interesses que vocês têm, como saber aqueles que é o maior interesse ou aquele que vocês vão ter mais chance de serem bem-sucedidas, e aí entendam ser bem-sucedida em ser feliz com aquilo que se está fazendo. Porque altos e baixos na vida profissional, todos podem ter. Ser mais bem remunerado, menos bem remunerado, todos podem enfrentar, mesmo que momentaneamente, esse desafio. Mas o que vai fazer com que você lide melhor com essas questões é o quanto efetivamente aquilo ali lhe agrada. Se você, entendendo que agradar, não é ter a felicidade perpétua. Ninguém vai escolher uma profissão, eu amo esse assunto, vou escolher essa profissão, vou ser feliz para todo sempre. Esqueça. Porque mesmo aqueles que amam o ofício têm que fazer tarefas que não gostam. Então, por exemplo, é muito comum professores falarem, eu adoro ensinar, eu adoro trocar saberes e conhecimentos, eu adoro convívio com aluno, com colegas, isso, produzir, mas não gosto, por exemplo, de corrigir prova. Por exemplo, é uma parte que muitos professores dizem que não agrada, que é um saco, porque toma tempo fora da sua casa, né, fora do tempo de trabalho, mas é algo que é inerente ao ofício escolhido. Então, na hora de escolher, eu acho que tem que saber lidar com essas duas questões. Primeiro, a incerteza mesmo. É se colocar meio que na beira de um abismo, mas esse abismo você pode flutuar na hora que salta, entendeu? Você vai ganhar asas. Então, não precisa... tem que pensar, quanto mais informações vocês tiverem, melhor, mas vocês têm que pensar, olha, que vocês podem flutuar aí, voar sobre esse grande abismo. Inclusive, nada as impede de escolher algo, vivenciar esse algo, achar que não era aquilo que vocês esperavam e mudar. Eu digo que eu tenho um grupo de amigas, dentre elas uma que é brilhante, que ela circulou por várias faculdades, começou a fazer um ano aqui de não sei o quê, um semestre ali de não sei o quê, e todo mundo do convívio dela, fora esse nosso núcleo, costumava dizer que ela era sem foco, era perdida. E
não sabe nem o que quer. E, no entanto, eu não a enxergo como sem foco, eu enxergo como a mais corajosa, porque ela teve coragem de, numa circunstância difícil, né? E ela pôde fazer isso, e em busca daquilo que efetivamente trazia a ela uma felicidade e um brilho no olho que ela queria, mesmo tendo que enfrentar dificuldades naquela escolha, né? Porque não existe escolha que só nos traga felicidade. Essa é uma dica, tá? Eu acho que é isso, né? Eu estava falando da pressão que a gente sofreu para fazer as escolhas. Então, essa pressão pessoal, ou seja, a dificuldade de se escolher diante dos múltiplos interesses. Eu gostava, por exemplo, das artes, da dança, do balé, de música, adorava psicologia, eu já li alguns textos de psicologia, aquela doida, né, que vai ler Jung com 16 anos, né? E adorava a área de matemáticas e ciências. Então, a minha decisão também foi estratégica. Em que sentido? Olha, a minha família não tem condição de pagar uma faculdade particular, onde poderia ter, por exemplo, um curso, caso eu optasse fazer uma faculdade de dança, existia na época. Então, essa, por mais que eu goste, não é uma opção. Mas, estrategicamente, eu posso continuar fazendo isso como um exercício. Eu já trabalhava profissionalmente, eu fui bailarina da Ivete Sangalo. Eu dancei em espetáculos, eu era do casting fixo da Globo, eu fiz programas, abertura de programas, eu já dancei com a Harmonia do Samba, Ivete Sangalo, já ensaiei fui bailarina do Roupa Nova, morei no Japão quase um ano dançando, cuidando de backstage, fazendo um monte de coisa, voltei, fui trabalhar com dança também, coordenei dança no Rock in Rio Café, que era um misto de uma casa noturna do Medina, né, que ficava no Barra Shopping, que tinha uma performance quando migrava de bar para boate, então tinham vários bailarinos que faziam performances lá, então eu era bailarina e coordenava também a equipe, e também atuei no Café do Gol, que foi uma casa que o Romário teve também lá na Barra, lá pelos idos de 2000. Então, eu jogava no ataque, na zaga e no gol. Então, eu tinha muitos interesses. Então, pensei, olha, isso eu posso continuar exercendo, trabalhando e fazendo aulas. E pensei, olha, eu gosto muito de matemática, gosto muito de ciências. Tem muito mais conteúdos na área das ciências que eu gosto do que a psicologia, que eu até gosto de ler, mas eu não sei se é essa onda mesmo. E mais, a engenharia naquela ocasião, eu teria 2 anos até eu bater o martelo e ter a decisão final, porque naquela época eu entrava para a engenharia, fazia 2 anos de um ciclo básico, depois eu ia escolher se eu ia querer fazer engenharia civil, elétrica, mecânica ou eletrônica. Aí eu falei assim, no máximo eu vou ficar estudando um monte de coisa que eu já gosto, lendo engano, né? Porque quando eu comecei a faculdade, é avassalador, você sente aquela pressão, né? Até os conteúdos que você ama te doem. Você tem que passar por esse processo e entender que esse processo também você tem que passar por ele. E aí depois tudo fluiu. Então foi uma decisão estratégica. Comigo não foi aquela coisa, eu nasci na barriga da minha mãe, ela cantava mantras de engenheira civil geotécnica e eu me fiz geotécnica desde o ventre da minha mãe. Não, querida, foi um processo de dúvida, de sofrimento, eventualmente, de incertezas, mas a questão é, decida com as informações que forem possíveis, deem um passo. Se no momento seguinte vocês julgarem que não era o passo acertado, e podem mudar, né, a direção, façam. Fica a dica. Quem é a próxima a perguntar? Sou eu. Tá. Como foi a reação da sua família e de seus amigos ao saberem do interesse por esta carreira? E eles sempre te apoiaram? Então, os amigos de escola, na ocasião no Pedro II, apoiavam porque o Pedro II é uma escola diferenciada, nesse sentido, de apoiar, de dar liberdade, de criar espaços que propiciem o estímulo a muitas coisas bacanas. No núcleo familiar, eu não tenho assim, na família, não é assim, eu não sou filha de uma família que tinham engenheiros, médicos, não, eu sou de uma família muito simples, meus avós eram feirantes, os ofícios da maior parte das famílias são ofícios muito simples,
Eu não tinha uma referência assim, quem me dissesse, ó, são esses os caminhos, etc., de como fazer, o que fazer, etc. e tal. Mas na família, especificamente a minha mãe, ela aceitou, normalmente não tinha por que não aceitar, né? Na verdade, para ela também era um aspecto positivo, mas o que causou espanto, de fato, foi quando eu passei na primeira fase do vestibular. Porque como eu já trabalhava, fazia curso profissionalizante de dança, dava aula, tinha muitas tarefas simultâneas, ter passado na primeira fase do vestibular foi uma surpresa para todos, porque o Pedro II, ele no contraturno, ele tinha um curso preparatório para vestibular, que eu não pude fazer, porque eu já era profissional e tinha aula, além da escola a manhã inteira, de 2 da tarde até 9 horas da noite, no profissionalizante de dança, que a gente tinha desde aula de cinesiologia, fisiologia, história da música, história da arte, balé clássico, balé moderno, então não tinha, eu não podia fazer. Então, inicialmente, eu subestimei. Lembra do início da conversa, quando eu falei que eu ia cedo de carona, ia direto para a biblioteca, ficava estudando direto até minha aula começar? Eu subestimei esse investimento que eu fiz em mim mesma, achando que isso poderia ser suplantado por um curso. O curso era importante, eu não pude fazer, por um motivo de eu já estar envolvida com outro curso profissionalizante. Mas o investimento na tua formação continuada, ou seja, ter oportunidade de aproveitar o máximo possível todos os conteúdos que aqui vocês têm acesso durante a formação, é muito mais importante do que a gente imagina. Aí ali caiu a minha ficha, no sentido da potência. Olha, eu não fiz o curso preparatório, tudo bem, mas eu estou há praticamente 3 anos no Pedro II, fora o antigo, né, ginásio que eu também fiz no Pedro II da Tijuca. E isso não pode ser suplantado, isso não pode ser negado, que a escola me propiciou uma formação e eu mesma me dei a oportunidade de ter uma boa formação quando me dediquei também. Aí o que aconteceu? Entre o resultado da segunda fase, da primeira fase e a segunda fase, eu fui que nem uma leoa. Em que sentido? Ninguém vai conseguir, entre o resultado da primeira fase e a segunda fase, contemplar todos os conteúdos requeridos, mas aí eu fui estrategicamente em alguns pontos, eu peguei principalmente os pontos principais, ó, esses aqui eu sei que tem muita chance de serem solicitados, eu já sou boa nisso, mas quero revisar. E os que eu falei assim, olha, esses aqui eu não tenho pleno domínio, que eram conteúdos das disciplinas não obrigatórias, mas eu também não posso zerar. Então, minimamente, eu tenho que ir neles nas partes principais. Então, eu criei uma estratégia para diante daquelas condições de contorno, tentar ser bem sucedida. Isso com 16 anos, tá? Porque eu entrei com 16, eu passei com 16 para 17 anos e comecei a faculdade com 17 anos. Olha, vou interromper aqui para fazer um comentário. Assim, você era 1001 utilidades, né? Você fazia de tudo um pouco. Eu acho assim, sensacional desde cedo, porque às vezes isso acaba acontecendo com a gente quando a gente está mais velha, né? Mas você desde cedo já pronta para buscar o que te interessava, o que te fazia feliz, o que, né, realmente você achava que era teu caminho. É importante as meninas saberem que não é só os adultos que conseguem fazer isso, né? Os mais jovens também. Porque a gente às vezes fica com uma sensação de que não, a gente não vai dar conta. Eu tenho que Mariana, estudar. Excelente o teu comentário, porque às vezes os mais jovens, como essas queridas aí, a Ana, a Yasmin, a Josiane, uma coisa boa que a juventude traz é esse frescor de achar, de tudo pode, né? Se você pensar assim hoje, um exemplo, eu já saltei de asa delta, eu já desci as corredeiras de Paraibuna, de rafting. Quando eu fiz isso, medo não passava pela minha cabeça. Eu já fiz rapel, medo não passava pela minha. Hoje em dia, se me perguntarem assim, você vai. Não sei. Mas também eu estou afetada por uma outra história que eu tive que encarar. Eu tive uma doença grave, eu tive câncer, fiz quase 15 procedimentos entre cirurgias muito abrangentes e graves. Até hoje eu sou paciente do INCA em acompanhamento, sendo acompanhada lá em 3 clínicas, né? Abdômen, pele e tecido ósseo conectivo. Então, eu já tive cirurgia que eu saí do hospital com sonda, catéter, fiquei com incontinência urinária e fecal por longos períodos. Então, essa finitude
da vida, né, me foi colocada à prova muito jovem, né, que a minha primeira cirurgia foi em 2001, 2000, por exemplo. Então, então, hoje, eu te diria que eu gostaria de ter mais coragem. Eu me acho corajosa, porque eu ainda faço mudanças que muitos falariam assim, não sei se eu conseguiria girar essa chavezinha, que às vezes a maturidade te dá, né? Essa sensação de você conseguir. Mas eu diria que eu já fui mais ousada. Eu continuo ousada, mas hoje em dia muito afetada de ter uma sensação, às vezes, que é muito ruim, de que a minha vida, a vida de qualquer um pode estar por um fio, né? Porque pode cair um asteroide daqui a 5 minutos na casa de alguém aí, dizimar a família, né? E a pessoa não tem uma doença, não tem nada. Mas a minha, eu sempre fico achando, às vezes, que está por um fio. Então, às vezes, eu fico fazendo aquela conta de será que dá tempo de eu fazer essa mudança e conseguir seguir o caminho que eu quero? Então, eu sempre fico ponderando, o que não é bacana, entendeu? Mas é um exercício que eu tenho que fazer, né? De refletir, de rever. Não, eu não posso deixar de lado coisas que eu desejo fazer ou mudanças que eu gostaria de implementar por achar que eu posso não durar o suficiente para vivenciá-las, por exemplo. Entendeu? É louco isso, né? É uma sensação que não tem como a gente controlar, né? Você não vai não tá nas nossas mãos. Exatamente. Mas você realmente é muito corajosa, né? Ainda mais sabendo essa sua história de vida agora, realmente dá uma inspiração a gente, sabe? Pensar, né? Que a gente pode, como você falou, ligar uma chave. Não, você pode prosseguir, você pode fazer o que você quer, não ter medo de arriscar, porque muitas vezes as pessoas ficam presas naquele medo, ficam paralisadas. Você não consegue avançar, não consegue e ao mesmo tempo tá infeliz naquilo ali que você está fazendo. Então, eu achei muito legal essa sua história de tão nova, você conseguir percorrer vários caminhos, isso não te atrapalhou de forma nenhuma, você foi experimentando, vendo o que te agradava. Atrapalhou um pouquinho, sim, Mariana, em que sentido? Por exemplo, eu na faculdade, engenharia na ocasião era integral, por exemplo, e eu já era bailarina, coreógrafa e trabalhava no Scala, como eu comentei, né, com espetáculos noturnos. Então, eu dormia 4 horas por dia. Aí nesse caso... Então, nesse sentido, eu lembro que às vezes, quando tinha assim, provas pesadas na UERJ, todo mundo ia para a casa da minha mãe para estudar, chegavam lá, sei lá, 6 horas da tarde. Eu já tinha ido para o Scala, né? Ou ainda estava na faculdade e ia para o Scala. E só chegava em casa 2 horas da manhã. E no dia seguinte tinha que estar na universidade às 7. Então, na verdade, também tem essas escolhas também tem um pouco. De tudo passado, o que eu percebo é o seguinte: eu fiquei muito tempo, depois das cirurgias que eu fiz, várias coisas, vários momentos da vida com a mobilidade afetada. Eu não podia pegar sol, não podia andar, não isso, aquilo, e também várias impossibilidades começaram a vir à tona. E eu fiquei muito feliz de não ter essa sensação, tanta coisa que eu queria fazer, e não fiz. Tem tanta coisa legal que eu tive a oportunidade de fazer, e tem outras tantas que eu quero fazer também. Mas também foi bom ter aproveitado as oportunidades, embora as escolhas tenham, às vezes, pesado nos meus ombros. Foi mais pesado para você o caso da dedicação na faculdade, porque você tinha outras obrigações também, né? Trabalhar, estagiar e... É complicado, não é fácil. Eu sei muito bem como é isso, porque o tempo desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre estou estudando ao mesmo tempo, e a gente que faz mais de uma coisa, a gente sempre, no caso você que fazia até mais de 2 e tal, a gente sempre tem que dividir o nosso tempo e não vai ser a dedicação como se você fizesse uma coisa só, seguisse só um caminho. Mas eu também não me arrependo de nada, não. E se eu puder sair fazendo estudo isso, estudo aquilo, começar uma faculdade nova, vamos embora, entendeu? Porque não pode ter medo. Sim. Vamos lá. Quem é agora? Sou eu. Então, e mais especificamente, como foi a recepção dos homens da família ou do seu companheiro, caso estivesse na época, com a relação à sua opção de carreira na área de exatas? Então, a minha mãe e meu pai, eles se separaram, eu ainda criança, muito jovem, então eu não tive um convívio pleno com o meu pai, ele já é falecido, e na época eu tinha um namorado, e ocorreu um episódio que foi preocupante, né? Mas na época eu não tinha muita dimensão disso. Eu tinha um namorado, ele já tentou me convencer a não fazer engenharia, porque na cabeça dele
engenharia era um lugar que só tinha homem, e tinha mesmo, né? Como eu falei, era 60 alunos e, sei lá, 8 mulheres. Turma de 80 alunos e meia dúzia de mulher. E aí ele ficou tentando me convencer a não fazer engenharia. E eu, nem pensar, né? Tá sonhando. E no dia do vestibular, eu moro no subúrbio, até hoje eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro, aqui no Encantado. Na época, a Universidade Gama Filho ainda existia no sentido de em seu pleno funcionamento, e o local em que eu deveria fazer a prova era na Gama Filho. No dia da prova, isso da primeira fase, ele passa de carro na casa da minha mãe, que eu morava com ela, para querer me dar carona para me levar lá. Eu, naquele misto da inteligência de tentar perceber alguém que está tentando me convencer o tempo inteiro a não fazer esse vestibular para engenharia, né? Vem aqui super preocupado, querendo me levar, e eu morava, minha mãe é super perto, 2 quarteirões, passava a passarela, já estava lá. Para lá, eu falei assim, isso não me cheira bem. Se eu entrar nesse carro, ele não vai me levar lá para a prova. Aí eu vou chegar, ou vai querer sair para conversar, e vou chegar lá atrasada e não vou fazer. O que eu fiz? Eu agradeci, não precisa se preocupar, pode deixar que eu vou. E ele foi seguindo com o carro atrás de mim. E eu vendo que a fisionomia dele começou a modificar, ele começou a ficar tenso e nervoso com essa situação de eu não entrar no carro. Aí o que eu fiz? Rapidamente eu tive que, ao perceber isso, eu mudei o caminho, entrei numa rua que eu poderia entrar como pedestre, que era contramão para carro. E quando eu entrei nessa rua, eu corri, mas eu corri tanto, mas tanto, até pegar outra rua que dava acesso à passarela para já entrar para fazer a prova. Em suma, eu já tive que ser uma sobrevivente a esses homens que acham que tem que tomar conta das nossas próprias decisões para fazer um vestibular. Ele era super ciumento. Depois é que eu fui, naquela ocasião, não entendia que os ciúmes dele beirava a doença, era doentio. Porque a gente até que se dava bem, mas o que eu percebia era, nossa, eu preciso explicar tanto, às vezes, para fazer algo que é tão normal. Que saco, eu achava aquilo um saco. E depois eu fui percebendo que, na verdade, era um ciúmes doentio. E aí, depois que eu passei, ele ia de forma recorrente na universidade e sempre levando assim. A perversão dessa relação era que ele sempre aparentava alguém muito bacana, porque ele sempre ia ao meu encontro levando um saquinho de maçã. As outras pessoas achavam que eu era alguém que invadia os meus espaços sem sequer ter ou a permissão ou a validação da gente combinar nem nada. E falava assim, mas ele é tão bacana, ele ainda traz para você isso e aquilo. Mas eu falei assim, mas quem disse que eu quero que ele traga isso e aquilo? O que eu quero é outra coisa, eu quero que ele respeite as minhas escolhas, que ele confie de eu estar aqui, que ele confie de eu estar num grupo discutindo com homens que são meus colegas de classe, e a gente está discutindo um assunto, ao invés dele chegar e ficar espantadíssimo que eu estou numa roda conversando com 15 homens. Então, esse eu acho que foi o desafio. Na ocasião, nem meus familiares sabiam disso, porque, na verdade, não tinha essa dimensão. Hoje, se uma menina, uma jovem, tiver vivenciar isso, ela vai falar, possivelmente ela tem condições de falar com os pares, né? Com as amigas, com os amigos, com alguém na escola, até com os pais e com as mães, ou vai acabar de todo jeito achando, olha, o problema é dele, não sou eu. Eu, naquela época, porque eu sempre tive o viés, eu sempre quero dar soluções para os desafios e problemas. Eu achava, e às vezes continuo achando, que eu sou aquela pessoa capaz de resolver desafios e problemas. Então, eu achava que eu conseguiria solucionar, até que chegou um ponto que eu vi, olha, isso beira a relação doentia, porque eu não preciso, porque aí eu comecei a me envolver com muitas demandas da própria universidade, e falei assim, eu não estou afim também de usar o meu tempo tendo que explicar situações ou atender demandas que não são razoáveis de alguém que não entende que eu tenho essas obrigações agora. E, além disso, além da questão dos ciúmes, né, excessivo, eu diria que também tinha uma questão de competição implícita ali. Ele não tinha nem formação universitária, o que não é problema nenhum, que a pessoa pode escolher um ofício que não tem uma formação universitária, e não tinha, aparentemente, o desejo de fazê-lo, mas tinha o desejo latente de me impedir de fazê-lo, achando que se eu tivesse ele não,
ele se sentiu nessa. E não deu, né? Acabou. É uma situação muito complicada, né? Imagino que ele tenha se sentido ameaçado por você fazer um curso que basicamente é composto por homens, né? Então ele devia pensar ali, o que uma mulher vai fazer ali naquele meio, né? E isso vai até de encontro que a gente tem conversado com as meninas. Foi na semana passada ou retrasada, a gente conversou muito sobre, deixa eu até olhar aqui para não esquecer, o man-interrupting, né? Mansplaining e o bopreating, né? No caso, elas vão até fazer pergunta para você sobre isso em relação ao trabalho, mas isso acaba acontecendo também nos relacionamentos, né? Dos homens se acharem superiores e se acharem no direito de decidir, né, o que a mulher vai fazer, se ela segue uma profissão, qualquer escolha que a mulher faça. É legal o seu exemplo, como você falou, que hoje em dia a gente já não... A gente está bem alerta em relação a isso, já é uma coisa bem discutida, né? E as mulheres estão cada vez mais se sentindo fortes para lutar contra isso, né? Falar mesmo, deixar explícito para todo mundo, né? Que cada um tem seu caminho e ninguém tem que ficar influenciando ou tentando diminuir, né? Não deixar a mulher seguir aquela trajetória dela, né? E mais, a valorização das oportunidades para as mulheres, né, para as meninas e mulheres, não significa impedir o acesso às oportunidades para eles, entendeu? Isso é algo que às vezes é complexo. Por isso que hoje eu chamei atenção na live para a gente trocar essa questão da cultura da desvalorização feminina, da cultura do estupro, da cultura disso, por dados estatísticos, porque os dados estatísticos eles mostram isso. Quando você olha os dados estatísticos, você vai ver aquilo ali reflete algo. Não tem como, né? E é com relação a esse algo aí, mensurável, né, estatisticamente, que a gente quer mudar. E não quer mudar, não é diminuindo o outro lado no sentido do gênero, é potencializando e dando oportunidades a nós, meninas, mulheres, né? Com certeza. Não tem o que discutir. Tá ali o dado, né? O objetivo, acabou, tá aqui. Você não vai ficar conjecturando, fazendo várias teorias sobre aquilo ali, né? Sim. Tá certo. Vamos lá, gente. Continuando. Agora as perguntas são todas minhas. Tá. Quais foram os principais assuntos que você estudou durante a faculdade? Não, agora é minha vez. Tem uma pergunta. Ah, tá. Ah, é. Verdade. Sei, né? Vai, Yasmin. Tudo bem. Teve alguém que não acreditava que você seria capaz de chegar até aqui? Se sim, como você se sentia quando alguém falava isso? Olha, se teve, nem lembro. Beijinho no ombro. Sabe, eu não tinha tempo para isso, entendeu? Às vezes, se eu tivesse que citar uma pessoa que podia duvidar de mim, esse alguém sempre foi eu mesma, entendeu? Das vezes, pensar, refletir, será que dá, será que não dá? Mas sempre a minha opção sempre foi de exercitar a coragem, entendeu? De que é melhor tentar do que paralisar por não dar um passo. Mas, assim, das outras pessoas, nunca... E olha que eu vivi na fase jovem muito bullying, muito preconceito. Na ocasião, eu não sabia que era bullying. Por exemplo, com relação ao meu cabelo, entendeu? Meu cabelo, então, eu lembro que na escola, no período segundo da Tijuca, tinha um menino, sabe os Globetrotters? Tinha um desenho animado dos Globetrotters, que são aqueles jogadores de basquete, que eles tinham, assim, exageradamente, de forma caricata, o cabelão Black Power, e tinha um que tinha superpoderes. Os superpoderes era, sei lá, o cara precisa de um spray. Aí ele enfiava a mão naquele Black Power, tirava o spray. Precisava de uma escada de magiro. Enfiava a mão no Black Power, tirava. Então os meninos ficavam fazendo bullying comigo. Não sei o que, preciso de uma borracha. Enfiava a borracha no meu cabelo e tirava. Aquilo era engraçado pra caramba. Todo mundo ria, menos eu. Eu não achava aquilo bacana. Mas aí, o que eu descobri também com o tempo? Eu falei assim, olha, dá até vontade de chorar quando eu falo isso. Eu optei por... Eu não sabia lidar com essas questões, porque naquela época não eram questões que eram levantadas, eram questões que beiravam a questão da normalidade, embora ferisse. Eu preferia apostar nas minhas potências, porque
Eu sempre percebi que, na verdade, o fato de você ser potente em alguma área te dá uma sensação de plenitude em alguma coisa. Quando você, sei lá, pega uma crônica para ler e você entende, ou quando você estuda para caramba numa matéria e tem uma boa nota, você acha assim, você conseguiu, né? Quando você se propõe a fazer uma receita, você nunca cozinhou, vai lá, o bolo está meio solado, meio bom. Olha para o bolo que ficou meio bom e fala assim, consegui. Então, eu sempre preferi dar voz ao meu lado potente. Então, tudo aquilo que eu sentia que eu era bem-sucedida e o meu desempenho escolar era bom, eu dane-se esses que ficam me zoando. Eu vou Se bem que teve umas vezes que eu sentei a mão em alguns, tá? Que eu era dessas. Chegava uma hora que eu também enfiava a mão neles. Já fui para a coordenação. A coordenação sempre me chamava, às vezes, para representar a escola, que eles pegavam os alunos assim que tinham bom desempenho, né? Para representar, ou para me chamar a atenção quando eu sentava a mão em algum que estava me azucrinando a paciência. Fazia parte, né? Agora sou eu. É aquela pergunta: quais foram os principais assuntos que você estudou durante a faculdade? Então, se eu tivesse que resumir, no primeiro momento, muita matemática, cálculo em geral, né? Álgebra linear, geometria analítica, todos os cálculos, tudo cálculo, 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 cálculo e mais cálculo. E as físicas, né? Física, 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 física. Tanto que nos 2 primeiros anos é muito comum evasão, às vezes, no curso de engenharia, porque você vai com uma expectativa de ver lá a profissão, você entra no curso de engenharia e já acha que vai engenheirar. E você só vai ver isso um pouquinho depois. Só depois dos 2 primeiros anos, você começa a ter um maior envolvimento com disciplinas que te mostram, vislumbram a prática profissional também. Quando você vai ver hidrologia, as disciplinas de transporte, concreto armado, concreto protendido, as disciplinas de fundações. Então, aí você já começa a... E aí eu diria que você tem os 2 primeiros anos e os 2 últimos anos. Os 2 primeiros anos você fica pensando, cara, isso aqui é engenharia mesmo? E os 2 últimos anos meu Deus, eu queria que isso não terminasse nunca, que maravilha é isso. E no meio do caminho, tem um ano que você fica naquela transição, né? Do início, que pode ser, embora eu ame matemática e física, né? E áreas afins, mas é um período difícil e esse período final. Então, eu diria que é um misto dessas 2 fases. Muitas disciplinas em que você não vê aplicação prática genuína e outra fase em que tem um período maravilhoso em que se descortinam como você usa aqueles ferramentais todos, né, da matemática, das físicas, da química, em situações práticas, né, para dimensionar uma viga, um pilar, entender um comportamento de uma estrutura de madeira, de aço, as fundações, a relação desses elementos construídos com o meio, com o espaço. Então, é aquela maravilha. Mas tem que sobreviver, amigas, aos 2 primeiros anos. Então, a próxima é minha de novo. O que você mais gostou de fazer durante a faculdade? Definitivamente aprender, né? Porque tudo é maravilhoso, né? Eu não tinha muito tempo, assim, eu lembro que tinha festinhas, encontros, eu nunca tinha tempo para participar muito. O pessoal vai final de semana para o sítio de não sei quem, lá na Serra. Eu não tinha, eu trabalhava final de semana também, e às vezes eu tinha prova no início da semana, eu lembro que eu tinha um namorado na faculdade, e falava, você vai, mas eu não tenho como ir. Mas eu acho que também era um processo que, para mim, era natural, porque eu era muito focada. Eu lembro que a UERJ tinha as portas de madeira com vidrinho, uma janelinha de vidro. Às vezes tinham colegas que batiam lá durante a aula, me chamando para eu ir lá para fora para conversar algum assunto, que eu não sabia nem bem qual era o assunto. Eu só falava assim, depois, ou seja, no intervalo. Eu não saía da aula para conversar, porque a faculdade tem essa liberdade, né? Eventualmente, de você transitar, você quer sair, você vai. Não é que nem, às vezes, em espaços escolares, que você só sai, chega num determinado horário, sai num determinado horário. Eu não, eu era focada, porque eu não tinha muito tempo livre. Então, eu tinha que aproveitar aquele momento ali. Para mim, a aula, o momento de aula, não era dispensável. Meu tempo era um bem escasso. Então, era aquilo ali mesmo.
Alguma coisa que você teve que aprender na faculdade, ele faz ter vontade de trancar o curso? Não de ter que aprender, tá? Porque, como eu falei, você perguntou o que eu mais gostei de fazer durante a faculdade foi efetivamente aprender. Então, ter que aprender, para mim, nunca é um problema, né? Tem até um, um trabalho que eu considero antológico. Eu gosto muito dos escritores, dos musicistas, das cantoras e dos cantores da Bahia. Eu sou apaixonada pela Bahia. Tem um trabalho que eu considero antológico da Maria Bethânia, que é o Brasileirinho. Sugiro que vocês busquem, né? Brasileirinho, ele é um trabalho maravilhoso. Depois vocês busquem na Biscoito Fino, eu acho que tem lá, vocês têm como escutar um pouquinho. Primeiro que ele começa com uma poesia, foi Ferreira Goulart, se eu não me engano, que leu a poesia no início, que é um poema chamado Descobrimento, que faz essa menção olha só, tem muitos Brasis por aí, hein? O cara lá do norte, ele também é brasileiro, que nem você que está aí, ó, na sua escrivaninha em São Paulo, cheio dos livros. O cara que está lá trabalhando, né, no dia a dia lá com a floresta, com o verde, ele também é brasileiro, ele também tem que ser enxergado nessa potência. Mas não era dessa poesia que eu queria falar. Eu queria falar da primeira canção que tem nesse acervo iconográfico da Maria Bethânia, que é Yaya Macemba, que fala da vinda, né, dos negros por navio negreiro para o Brasil. E no final da canção tem um trecho que é lindo, que ela diz assim, a música é do Roberto Mendes e do Capinã, são dois autores maravilhosos, ela fala: vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Então, quando no trecho da música é cantado vou aprender a ler, isso traz uma potência do que é o aprender. Quem aprende, quem tem acesso ao saber e conhecimento, tem mais potência. E a outra frase da canção que é maravilhosa, para ensinar meus camaradas, ou seja, meu amigo, não adianta você aprender e se isolar. Se você não compartilhar e não trocar os saberes, você morre em si mesmado daquilo que você conquistou, que é o próprio saber. Então, essa música, sugiro que vocês escutem, tá? Esse material, esse trabalho dela, eu sou fã dela e dos autores que ela interpreta, mas esse especificamente é maravilhoso, que fala dessa questão dos desafios, das dores e maneira de suplantar isso, né? Bora aprender a ler, bora aprender e bora compartilhar, né? Bora ensinar os camaradas, senão as coisas não se modificam. Não sei se eu respondi. Não, respondi, né? Que você perguntou se teve alguém que eu tive vontade de trancar por ter que aprender. Não, o que me fez ter vontade em algum momento de trancar a faculdade foi a dificuldade de entender que eu gosto de múltiplas coisas, entendeu? Que você não precisa, a gente não é reduzido porque eu acho que a história, né, mais moderna, ela tendeu a colocar a gente numa caixinha, né? Você faz isso, você faz aquilo, você aqui faz curso técnico, né? É criar também mão de obra para trabalhar aí nos espaços, nas indústrias, no comércio, etc. e tal. E a gente é muito mais do que isso. Você pode ter um médico que toca um instrumento, você pode ter um engenheiro que adora poesia e escreve poesia, você pode ter um grande ator que se interesse por materiais, né, e o comportamento dos materiais. Então, as pessoas podem ter interesses diversos. Então, entender isso, até eu entender isso, que eu não precisava ter uma mente previsível, né, com um olhar da engenharia que só achando que existiria aquilo, me faria menos ou mais engenheira. Mas, fora isso, não. Você precisou trancar o curso em algum momento? Se sim, por quê? Sim, quando eu precisei trancar a faculdade, quando eu passei na audição para fazer o trabalho no Japão, e embora toda a parte de prévia, né, de preparação e ensaios fosse no Rio de Janeiro, o trabalho em si, né, foi feito no Japão. E aí eu precisei trancar. O trabalho ele era para quase 2 anos, mas eu fiquei quase 1 ano porque eu não podia trancar mais. E aí foi o que me possibilitou, como eu falei na live,
conseguir ter uma estrutura mínima para terminar o curso com qualidade, conseguir, inclusive, comprar equipamentos que eu não tinha, né? Eu não tinha computador, por exemplo. Então, foi o que me possibilitou também ter acesso a uma infraestrutura para eu trabalhar e me formar bem, né? Com a falta de representativa feminina na sua profissão, lhe impactou ao longo da sua formação? Na época da faculdade, eu não tinha muita noção disso. Como eu falei, como a Cíntia também falou durante a live, a gente quase que achava normal isso. E ainda é muito comum, né? A gente se inserir em alguns contextos que iniciativas que propiciem o acesso de meninas e mulheres em locais diferenciados é enxergado como algo assim que não deveria ocorrer, né? Mas então eu não tinha muita noção, né? Desses aspectos. Então eu não sei, eu acho que o impacto então que ocorreu é justamente de eu não entender que aquilo não era devido, que também é um impacto. Quando você acha que é normal, algo que não deveria ser, é que nem violência, né? E olha, helicóptero, tiroteio, e não se esconde, e olha, Covid aumentou o número de mortes. Quando você começa a achar normal um panorama, um cenário que não deveria ser normal, já é um impacto negativo. Então, eu diria que o impacto negativo foi esse, né? De eu sequer compreender que aquilo ali não era uma realidade razoável. Quantas mulheres, em média, tinha na sua turma da faculdade, no corpo docente da faculdade ou da pós-graduação? Então, obviamente, elas são minoria, né? Então, o que eu percebo, assim, dessa atuação na graduação e na pós-graduação, você vê uma minoria significativa de mulheres, uma minoria significativa também de negros e de povos originários, né? E você não os vê como se não pertencessem à nossa terra, né? Então, são, de fato, minoria. Quantificar, eu não saberia quantificar, mas são, de fato, minoria. Agora é Yasmin. Como você foi recebida pelos homens nos seus primeiros empregos? Tem uma questão aí que foi pulada. Durante os seus estudos, você ouviu piadas ou insinuações de que era menos capaz por ser mulher? Se sim, pode nos contar algum caso? Essa eu vou responder porque essa foi recente. Eu, por ocasião do convite, né, do projeto, para participar desse fórum de discussão e troca, eu compartilhei o material que me foi enviado, né, pela coordenadora do projeto, Meninas e Mulheres da Ciência, para alguns grupos, né, que eu julguei que pudessem ter interesse e compartilhar também com parceiros, inclusive divulguei para a escola, onde eu sou voluntária e trabalho, e divulguei para um grupo que tem, na sua maioria, pessoas que têm formação universitária. Nesse grupo especificamente, uma das pessoas, um homem do grupo, na sequência é quase num tom de deboche, porque no cartaz de divulgação tinha essas mulheres maravilhosas, ou assim, um tom super elogioso mesmo, né, das pessoas que participariam. E aí ele comentou, e homens, e os homens maravilhosos não vão participar? Eu, na minha pouca paciência, já contra-respondi, assim que os encontrar, é só avisar, né? Mas ao refletir a respeito desse tom, possivelmente eu posso ter sido dura, né, na resposta, mas a minha resposta, que aparentemente foi dura, ela também reflete uma observação do comportamento desse mesmo ator, que durante N episódios vem apresentando uma fala e um discurso que não reconhece a qualidade de mulheres parceiras. E essa pessoa especificamente, eu vou dizer que foi o único episódio que não foi agradável, mas eu também estou envolvida e é algo que eu gostaria até de desdobrar no sentido de discutir com ele o porquê
esse olhar para essas questões, que ninguém está diminuindo o outro lado, ele possivelmente ele ignora, né, os dados estatísticos. Voltando aos dados estatísticos, os dados estatísticos mostram que essa é uma realidade, e sobre essa realidade é que a gente está se debruçando. O movimento internacional e nacional mostram, né, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nessa Agenda 2015-2030, que tem um objetivo específico que permeia as questões do gênero feminino, né? Tentando reduzir a violência, reduzir esse olhar que retira a mulher desse fórum de oportunidades e também, por outro lado, estimula que ela assume essas posições de liderança e de inserção em vários contextos que são importantes, inclusive das ciências. Então, eu acho que ele ignora isso. Então, eu não gostaria também de condená-lo, mas eu quero, tem um dado momento, uma oportunidade de, não de esclarecê-lo, quem sou eu para esclarecer, mas de fazê-lo entender que existe uma outra realidade com a qual ele poderia ter uma relação mais afetuosa, inclusive de, tá, entendi, e não pensar nessas questões com esse viés. Então, está contado, né? Foi tipo isso que aconteceu com o movimento Vidas Negras Importam. Eu vi muita gente, tipo, não muita gente, mas eu vi algumas pessoas falando, tipo, e as vidas brancas, e as outras vidas não importam. Aí começaram a subir uma hashtag de todas as vidas importam. Tipo, parece que tiraram todo o propósito do movimento. Invalidam uma fala, né? Que é uma fala que deveria ser escutada. Então, isso é de uma sutileza perversa, né? Porque quando você fala todas as vidas importam, é óbvio que todas as vidas importam, mas não é sobre isso que se trata. A gente está falando daqueles que são desproporcionalmente afetados, e aí, nesse caso, afetados negativamente, né? Os negros, pelas abordagens, né, avassaladoras, pelas mortes, e as mulheres por todas essas questões que a gente já está cansada de saber, né? Enfim, eu vou refazer a minha pergunta. Como você foi recebida pelos homens nos seus primeiros empregos? Como eu fui recebida pelos homens nos meus primeiros empregos? Eu te diria assim, na minha primeira relação profissional com engenharia, eu vou pular para a engenharia, foi bem bacana, porque, na verdade, foi uma relação em que, hierarquicamente, eu estava num nível, né, de estagiária e minhas lideranças estavam num nível acima. Mas, independente disso, né, a relação foi muito amigável. Então, eu tive a oportunidade de ter a minha voz ouvida, e eu também fiz a minha voz ser ouvida. Eu lembro que, quando eu fui estagiária no Centro de Pesquisa da Petrobras, eu levei, na ocasião, ao diretor da unidade onde eu estava, questões assim: olha, tem uma série de cursos aqui do SEMPES que são abertos apenas para os funcionários, e tem vagas ociosas, por que não os estagiários que desejarem? Por que eles não podem fazer também? E aí eu fui super bem recebida pela direção, né? Aquela impetuosidade, né? A pessoa nem sabe, vai falar com a direção algo, mas me ouviram super bem. O meu chefe também, Joaquim, super querido, tinha uma preocupação de verificar se aquilo que a gente havia planejado em termos de experiência profissional estava legal, estava adequado ao plano inicial, se o meu desenvolvimento, o desenvolvimento das minhas competências estavam em alinhamento àquilo que eu havia planejado inicialmente em conjunto com o RH. Então, foi uma experiência maravilhosa. Eles foram super cuidadosos nesse sentido, não tenho do que me queixar. Você já foi subestimada na sua carreira por ser mulher? Não preciso nem comentar, né? Eu dei um exemplo agora desse episódio, né? Porque quando alguém faz um comentário desse, é um misto de desqualificação com também um deboche, é aquele mesmo deboche que eu falei do cabelo, né? Quando só uma parte ri, quando é divertido para uma parcela, para uma parcialidade de quem está participando, não é bacana, né? Porque o humor inteligente é aquele que faz
todos rirem, não uma parcialidade, e nem cria esses subterfúgios que achata o outro. Então, sim, né? Olá, meninas, estão me ouvindo? Sim, Vivi. Eu vim aqui primeiro para a gente ver todo mundo sorrisse aqui, olhar para a tela, para dar uma captura de tela com um sorrisão de todo mundo aqui, para a gente ter esse momento tão especial, né? Para nós todas, acho que está sendo muito especial. Então, vamos lá? 1, 2, 3 e... Aí, capturado. Muito bem, meninas. Ali, queria te agradecer. Eu sei que vocês ainda estão falando aí, mas, meninas, todas temos outras tarefas também. Então, eu dou um espaço para vocês encerrarem, se tiverem mais alguma pergunta. E daqui a pouco eu volto aqui para poder também encerrar a gravação, né? Tá então, caminho para as conclusões para a gente liberar a nossa convidada tão especial, né? Vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la presencialmente. Se não for agora, a gente marca alguma coisa quando vir iniciar o ano e vocês vão ver como ela é incrível. Os amigos exageram ao nosso respeito. Ah, não é exagero, não, é de verdade. Então, vamos lá. Vamos correr. Vamos. Eu sugeriria pegar as questões principais, né? Que vocês julguem principais. Ou migrar para outro bloco, né? Deixa eu ver aqui o que você já falou. Olha, eu acho a pergunta 22 interessante. Você já sofreu algum tipo de assédio no trabalho? Sim, embora na ocasião eu não percebesse como assédio, eu percebesse como uma admiração e que chegou a um ponto que não conseguiu respeitar os limites que eu estabelecia, e aí ficou uma situação, num dado ponto, desconfortável, porque a pessoa tinha um cargo de chefia, então era meu chefe também. E aí era complicado, né? E aí eu tive que ser... Aí é difícil quando você não entende inicialmente, né? Porque muitos podem achar, mas deu confiança. Não. Na verdade, a gente tinha uma relação super amigável, aberta, franca, e num dado momento, quando a coisa ultrapassa os limites que você julga razoável, é difícil, depois desse momento, você estabelecer, né, um fim para essa relação que em algum momento desandou. Vamos lá. A 20 também eu acho interessante, sobre o salário, né? Possivelmente eu já tenha recebido salário inferior a homens que exercem as mesmas funções, mas eu confesso desconhecer. O que já ocorreu em situações que, mesmo recebendo o mesmo salário, né, você ocupando mesma posição hierárquica, mesmo salário, o discurso e a fala dos homens serem mais assimiladas e aceitas pela maioria. Então, em fóruns e reuniões de grupos de trabalho, em que você tem a maioria masculina, já participei de grupos, né, da parte de gestão em empresas, em que eu era a única mulher no grupo de 16 homens, né, líderes lá nas suas áreas de atuação. Já aconteceu em momentos das pessoas que estão participando da reunião darem as costas para mim quando eu estava falando. Né, quase num movimento não verbal de retaliação à minha fala. Ledo engano, porque a minha fala prosseguiu. Complicado, né? A 23. Não a totalidade, mas a parcialidade. Por quê? A questão de ser sistematicamente interrompida quando eu era jovem, isso era muito comum. Eu tive uma chefia que, em muitos momentos, me interrompia por julgar que eu não teria condições de ir até o fim com aquele conteúdo. Mas, como eu também tinha liberdade em outros momentos, era muito comum eu, junto com empreiteiros, a gente ter espaços para conversa, nem que fosse num café, e aí eu conseguia, né,
discutir alguns assuntos profissionais e tudo, e aí eles eram positivamente surpreendidos, e muitas das vezes levavam isso para a minha chefia, o que também me causava um problema, né? Porque essa questão de ser sistematicamente interrompida durante reunião ou conversa também vinha em algumas situações associadas a querer levar os créditos de uma dada ideia ou iniciativa, né? E aí também era um aspecto ruim. Mas também, na ocasião, a gente não tinha. Hoje, a gente tem noção de que isso é de fato um problema e você tem que sinalizar para essas questões e falar, não. Mas naquela ocasião, a gente não tinha dimensão. Eu era completamente ignorante. Então, eu achava que era uma questão, às vezes, até pessoal. E não era, uma questão também estrutural, né? É de como, no geral, porque nem eu nem os demais envolvidos percebiam isso. A 24, você até já falou bastante, né, sobre atividades que você conciliou com os estudos, mas aí você pode falar sobre a pandemia, né, se você está com alguma dificuldade de conciliar alguma coisa, como é que está a sua rotina? Então, embora eu more sozinha, tem algumas questões familiares que acabam também por tomar um tempo, né? Às vezes maior, às vezes menor. Minha sobrinha ficou aqui também um tempo, né? Pequenininha, e ela está numa fase de alfabetização, e a família tem dado suporte, né? Até uma tia minha que é professora tem auxiliado muito também. Essa minha tia e minha mãe têm auxiliado muito ela nesse processo de alfabetização nesse modo remoto, que é um desafio. Ela tem vencido esse desafio, né? Porque se alfabetizar nessa nova condição é um problema. Mas o que eu percebo, assim, às vezes, de desafiador é que tem questões associadas às atividades da casa e que tomam muito tempo, né? Que sempre tomaram muito tempo, agora elas estão mais latentes. O que acontecia? Um exemplo, eu tenho neura com poeira no chão, que eu ando muito descalço. Então, eu passo pano no chão 10 vezes por dia, aquela louca do pano no chão mesmo. Trabalhando, saindo de casa para trabalhar, isso não era uma coisa que me incomodava. Então, se eu saísse cedo de casa e voltasse, tomasse um banho, dormisse descansada, não iria me incomodar. Então, essas questões incomodam e tomam tempo. E tem também um preconceito às avessas. Em que sentido? As pessoas acham que por você não ter filhos, por exemplo, você tem menos demandas do que elas. De fato, vocês têm menos demandas, porque eu vou te dizer, quem tem filhos numa idade que precisa de muito aporte e apoio para estudar, é duro. Eu sei porque eu tenho vivenciado parcialmente isso com a minha sobrinha. Mas não significa que quem não os tem não tenham desafios também grandes a serem superados, entendeu? Então, existe um preconceito às avessas, tá? Ou seja, e aí tendem, às vezes, a colocar mais fardo nas costas de quem não tem também. Então, todas essas questões, estamos todos aprendendo, né? Mas... Oi, meninas. Como estamos? Temos mais perguntas? Como está? Eu acho que a gente pode fazer a última. Qual é a parte mais gratificante de ser engenheira? Eu acho que a parte mais gratificante de eu ser engenheira é eu efetivamente poder ser aquilo que essencialmente e efetivamente é uma parte de mim mesmo. No sentido que, dentro dessas muitas coisas e fazeres que eu admiro, que eu gosto e que eu quero, ser engenheira é uma delas. E ser engenheira me dá uma sensação de uma potência muito grande, de poder transformar aquilo que eu vejo, que eu olho, e poder contribuir com as pessoas, com o espaço, com a sociedade. E, especificamente, sendo professora na área de engenharia, eu posso contribuir para a formação de cidadãos e de futuros engenheiros e engenheiras que olhem, né, para os espaços e para as pessoas de uma forma diferenciada também, entendendo que essa relação, ela não é uma relação, tem que ser uma relação sinérgica. Todos têm que ganhar e colaborar para que o todo seja harmônico, sustentável e resiliente a tudo que possa interferir
no que nós efetivamente somos, nos espaços que a gente ocupa e nas nossas relações. Então, eu diria que é uma profissão que me dá muitas possibilidades. E eu fico feliz com isso. Ai, que bom. Meninas, vamos falar alguma coisinha para a Alessandra? O que vocês acharam da nossa reunião, dessa troca? Rapidamente, como é que foi para vocês? Eu tenho uma pergunta. Fala. Se você inspirou alguém da sua família a seguir uma carreira assim, de Profissional? profissional. Na verdade, essa minha sobrinha, que está agora se alfabetizando no meio da pandemia, ela, no último contato que a gente teve, a gente estudando, ela falou assim para mim, meu apelido na família é Dadá. Ela falou assim, Dadá, eu quero te falar uma coisa. Eu falo, Valentina, a Valentina da foto, vivi ela. Eu não quero ser que nem você. Olha, ali me deu uma lagrimazinha nos olhos, eu falei assim, como assim? Mas aí eu entendi, aí eu procurei investigar a fala dela, aí ela me falou, não, porque todo mundo fica falando que você estudava muito, que você era muito estudiosa, que ninguém precisava se preocupar. Aí eu falava assim, não, mas eu também não quero que você seja igual a mim, eu quero que você seja diferente, muito melhor que eu. Mas aí eu fiquei preocupada até e falei com meus familiares como pode ser nocivo quando você cobra e imputa uma cobrança e quase uma competição e uma comparação para uma criança que está sendo alfabetizada na pandemia, né? Então, eu diria que eu sou a contra-inspiração na família, porque a minha família acha que eu estudo excessivamente, que eu trabalho excessivamente, que eu deveria me divertir mais, viajar mais, passear mais. Eu diria que o meu exemplo, às vezes, a sensação que eu tenho, né? Óbvio que todo mundo é super orgulhoso, né? Mas, às vezes, é o contra-exemplo, é algo assim, ai, não é muito melhor... A sensação que eu tenho é que eles acham que viver bem é uma outra coisa, é um outro modus operandi que não é esse que eu faço e imprimo a minha vida. Mas eu, entre os erros e acertos, é o que eu sei fazer e consigo fazer. E tenho tentado. Então, eu não sou inspiração, eu acho. Eu sou inspiradora de outras maneiras, né? Alguém que vai lá e faz. Isso aí eu percebi, né? Que quando eu pedi demissão do trabalho, voltei a estudar, fui fazer concurso, algumas pessoas da família falaram, pô, você é muito corajosa de ter uma profissão, tá bem colocada e tudo, pedir demissão e meio que recomeçar e realinhar a carreira. Então, nesse sentido, falam muito da minha coragem e tudo. Mas o tempo que eu despendo estudando, fazendo coisas, eles acham que eu poderia relaxar mais. Alessandra, muito obrigada. Meninas, gostaram de conversar com a Alessandra? Sim. Eu amei. Eu amei todas. Gostei muito. Ela é muito simpática. Eu amei todas. E eu quero esses lookinhos todos para mim. Eu quero pintar meu cabelo de azul, argolão, caixão e esses óculos Mara da Mariana. Eu quero tudo isso junto. Não sei criar um avatar para mim. Me ensine a criar um avatar aí para ter que ser assim. Mais um sorrisão para a tela para fazer mais uma captura antes da gente encerrar a gravação. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Aí, muito bem. Obrigada, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação. Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Vivi, muito obrigada, tá? Obrigada, minha admiração pelo que você tem feito em parceria com os amigos aí, as amigas profissionais aí, as professoras, as alunas, colaboradoras. É tão inspirador isso. Você fez da minha tarde, eu estou muito cansada, porque eu estou com batidão de reunião, aquela aula corrida e aqui. Mas eu vou dormir num misto de... Sabe o que é chorar e rir ao mesmo tempo? Sabe essa sensação de que você quer chorar, a pessoa vai ficar preocupada com você, mas você diz, não se preocupe, porque o choro é de alegria? É essa vontade que eu estou tendo. Como é bom você ter esse misto de chorar e rir ao mesmo tempo, de emoção, de se sentir afetada e estimulada por alguém que pega... Há um tempinho atrás, eu falei de 2 versos de um trabalho da Maria Bethânia que eu amo, que fala exatamente disso, do aprender e do compartilhar. E você faz isso muito bem, né? De se munir de informações e de saberes e criar redes e estratégias para que muitos se potencializem. Por isso dá uma emoção
e uma vontade de ver isso aí muito difundido, compartilhado e multiplicado. Gratidão, saúde e vida longa aí, a você e às parceiras e ao trabalho. Obrigada. Realmente, eu sei bem o que você está falando. Depois vocês estão aqui na entrevista, mas teve escola que já terminou e teve uma das meninas que mandou um áudio falando que estava muito desanimada com o estudo, que estava muito para baixo com a quarentena e que depois dessa tarde ela já está indo estudar agora, que deu um novo ânimo para ela. E é isso que a gente quer despertar. E quando a gente ouve isso, a gente sabe que valeu a pena, né? Porque é cansativo, é corrido para todos nós, mas é isso. E vocês, meninas, agora vocês se tornam, né? Protagonistas também dessa jornada de incentivar meninas. Vocês estão aqui justamente para isso, para fazerem isso também com as suas amigas, com a sua família, com as meninas da escola e com as suas redes, né, Ali, como a gente faz. A gente quer se estimular, se apoiar para isso, para nos sentirmos mais fortes e sabermos que podemos estar na posição que quisermos, né? Sim. Inclusive na de ter dúvidas, né? Porque a gente não precisa só ter certezas, tá? E eu vou querer saber da vidinha de vocês. Na Clara tem um ratinho, uma ratinha, um hamster, que faz assim. Ana. Tá? Amei conhecê-las, amei profundamente. Eu vou dormir hoje com essa imagenzinha aí, das 5. Não, das 5 não, de nós 6. Assim. E eu vou mandar para vocês as capturas, tá? Para vocês terem. Foi ótimo. Muito obrigada, Viviane, pela oportunidade. Dá um ânimo, realmente, a gente se sente revigorada e conversar, trocar é sempre bom, ainda mais com ótimos exemplos assim, como ela falou, você é ótima nisso, né, em criar essas redes de troca, em compartilhar o seu conhecimento com a gente, é o que você tem feito assim, de forma maravilhosa, até fico emocionada, se eu continuar falando, eu vou chorar. Eu vou mostrar para a Vivi, ó, o que eu mostrei para vocês, eu indiquei para elas, ó, Brasileirinho, da Maria Bethânia. Ah, que delícia! Eu tenho o CD e o DVD. O que eu mostrei? Porque o primeiro material, uma poesia, Ferreira Goulart fala, maravilhoso, então vou falar que é um trecho do poema do Descobrimento. Maravilhoso. Que fala dessa relação, né? O cara que está lá, né, na escrivaninha, em São Paulo, cheio de livros, ele é igualzinho o cara que está lá, ó, tirando a borracha lá no norte do país. Então, a gente tem que se dar conta. E são muitos, mas é maravilhoso. Aí depois eu falei para elas escutarem, mas eu falei da primeira canção, que é uma canção que muitas das vezes eu choro escutando, mas choro pela potência que ela tem também, porque ela fala dessa coisa da vinda, né, dos negros do continente africano para cá, mas no final tem dois versos maravilhosos. O primeiro, vou aprender a ler, e o segundo, para ensinar meus camaradas. Que ela canta, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Como quem diz, olha, o que vai libertá-los de todos os entraves e amarras é conhecer e saber. E não basta conhecer e saber, tem que compartilhar. Vivi, seu áudio está fechado. Seu som, Vivi. Sem som. Seu áudio, Vivi. Áudio. Áudio. Será que ela estava falando com outro grupo? Não sei. Acho que ela está falando com outro grupo. Ah, tá. Oi, meninas da Benevenuta. Agora eu ouço vocês. Oi. A pessoa está em vários lugares ao mesmo tempo, é meio doido, né? Vamos encerrar aqui a gravação do slide de vocês. Tá bom.